Aqui a gente começa a analisar, tá, o gráfico característico de mistura eutética. Aí eu coloco o seguinte: se você analisa isso aqui, o resto é tudo igual, tá vendo? Trecho 1, 2, 3, 4, você já sabe relacionar o sistema heterogêneo e homogêneo, lembrando que o 1, o 3 e o 5 são homogêneos porque apresentam uma única fase. O 2 e o 4 são heterogêneos porque, mesmo apresentando ou não temperatura constante, você tem duas fases. E quando você tem um sistema com duas ou mais fases, esse sistema é heterogêneo. O que interessa para a gente, o que caracteriza a mistura eutética, lendo o gráfico, é que nota que no ponto de fusão, essa mistura se comporta como uma substância pura. Aqui, ó, temperatura constante. Na ebulição isso não acontece. Ela começa numa temperatura menor e termina numa maior, ou seja, a temperatura de ebulição é variável. Então eu coloco aqui observação, só apresenta a temperatura constante na fusão. O delta, lembra que a variação representa a variação de temperatura. Então quer dizer, trecho 1, qualquer lugar que você analisa abaixo da linha amarela, eu tenho um sistema homogêneo, fase sólida. Na linha amarela, na linha vermelha, amarela e vermelha, né? Eu tenho temperatura constante, cravado em cima da linha, eu tenho a temperatura de fusão. Então, lembra, sólido para líquido. Então, aqui em cima, eu tenho um sistema heterogêneo, porque eu tenho duas fases. O trecho 3, nota que de novo a temperatura volta a subir e eu tenho fase líquida. Então aqui, ó, acima do ponto de fusão e abaixo da primeira linha do ponto de ebulição, nessa área, e pode ir para lá, paralela, o espaço, eu tenho um sistema homogêneo. Já entre essas duas linhas, nesse espaço, eu tenho um sistema, de novo, ó, heterogêneo, porque aqui não é nem ponto nem temperatura, é quando a mistura está saindo, está se transformando, está passando do estado líquido para o gasoso. Então ela apresenta uma variação de temperatura. Então aqui eu tenho um sistema heterogêneo de novo, duas fases. E finalmente, terminado a transformação, a passagem do líquido para o gasoso, a temperatura volta a subir e eu tenho o estado gasoso. Então qualquer trecho aqui em cima, qualquer área analisada em cima da última linha amarela, eu tenho um sistema homogêneo. Aqui tudo é fase gasosa. Então isso tem que ficar claro. É o que o cara vai te perguntar. Qualquer que seja a banca, qualquer que seja o professor do seu colégio. Tranquilo? Então o que caracteriza a mistura eutética é que ela apresenta ponto de fusão, ela apresenta patamar, temperatura constante na fusão. Isso não ocorre na ebulição. Então o cara me dá um gráfico. Tem patamar na fusão e ebulição, substância pura. Não tem patamar nem na fusão nem na ebulição, mistura comum. Tem patamar só na fusão e não na ebulição, mistura eutética. É assim que a gente avalia, é assim que a gente caracteriza o comportamento de cada mistura e substância pura. Valeu? Daqui a pouco a gente volta.